E aqui eu entro em um ponto delicado, muito sensível. Quando eu observava Levítico, capítulo de número 20 ou 37, 7 e 37, que é o que corresponde à base fundamental para o discurso de Jesus do versículo 23 do capítulo 5 de Mateus, fiquei chocado com o que vi. Em uma primeira impressão, me impactou muito a impressão e a exposição do texto, quando nos revela que a cerimônia de apresentação ou de ordenação em algum cargo eclesiástico, especialmente aos sacerdotes e levitas, os apresentados, além de trazer a oferta da apresentação, da ordenação, tinha que vir acompanhada com a oferta de comunhão ou com a oferta pacífica. Eles tinham que se apresentar ao sumo sacerdote com a oferta equivalente à sua apresentação e com a oferta de comunhão. O que eu quero dizer com isto é que estes homens, eles tinham que ter comunhão com o povo. Ou melhor, segundo a expressão, segundo os ensinamentos de Jesus, o povo teria que ter comunhão com os apresentados. Se no momento da apresentação, um destes se lembrassem que um dos seus pares tinha algum problema com eles tinham de imediato deixar a sua oferta no pé do altar e se acertar. Não ele sendo um problema, mas ele conhecendo que o irmão tinha um problema com ele. Com isto, qual o pensamento que eu tenho? Qual a visão? O que vi quando me deparei com este texto? A dor de cabeça que os pastores, em todos os segmentos, em todas as regiões, em todas as áreas, estão sofrendo com seus obreiros. Sim. Nós já falamos aqui em lições anteriores do discípulo nu, em particularmente o obreiro nu. Suas vestes, ou falta de suas vestes, as vestes que correspondem ao seu ministério, ao seu chamado. Estou dizendo com base em Levítico, capítulo de número 7, versículo de número 37. E com isso você tem a ordenação do que eu estou lhe falando, que é a oferta de ordenação ou apresentação, Êxodo, capítulo de número 29, versículo 1, Levítico de número 6, versículo 20, capítulo de número 7, versículo de número 11. É a base do que eu estou lhe falando aqui. Estes homens de Deus estão sofrendo. Sofrendo em que ponto? Em que ponto de vista? O que chega aos seus ouvidos? Ou vem reclamação do povo para com estes, ou chega aos seus ouvidos que estes têm uma indiferença em oposição aos seus líderes. Meu irmão, isso cria um problema dentro da casa que só você conhece o tamanho. Não estou dizendo que na minha congregação tem. Não estou dizendo que os meus pares têm um problema comigo. Também não estou dizendo que eu tenho um problema com os meus pares, com os meus líderes. Pelo contrário, temos um relacionamento equilibrado. E aonde eu devo obediência, literalmente, em todos os sentidos ético, moral e eclesiásticos, a estes homens, porque eles estão em uma cadeira hierárquica acima. E eu conheço os meus limites, conheço minhas limitações, conheço as minhas fronteiras. Então, qual é o apelo que eu estou fazendo aqui?
E com base no que nós vemos, os ensinamentos de Jesus, ministros espalhados pelo mundo, cancele essa desavença. Cancele essa desavença. Dê o primeiro passo. Você sabe aonde é que está o gargalo do negócio? Quando você der o primeiro passo, eles não conseguirão ter uma reação ao contrário, ou não terão uma reação oposta, em oposição, ficarão constrangidos com o seu posicionamento. Quem lhe dá base nisto é o próprio Cristo. Você tem o poder das Escrituras nas mãos para chamar estes camaradas ao pé da mesa. Esse poder foi lhe dado. E mais, isto fere o seu ministério, seus ministérios. Isso tira suas noites de sono, o seu travesseiro. Eu sei, eu sinto isto no meu espírito, na minha alma, no meu ser, o quanto isto dói. Porque eu me coloco no seu lugar. E a forma de sanar isto é este caminho que Cristo está ensinando aqui. O primeiro passo tem que ser o seu. Não estou aqui lhe ensinando a como fazer seu ministério. Não estou fazendo isso, longe de mim. Eu simplesmente estou aqui sentindo a sua dor. A vontade que você tem de fazer o que está no seu coração. Mas preocupado com certas situações, você recua. Ou pelo menos fica na expectativa, aguardando uma situação para que você possa lançar seus projetos, mas você não tem a liberdade que você gostaria de ter. Algumas coisas lhe amarram. O poder está nas suas mãos. O poder foi lhe entregue a você e mais ninguém. Assim como o sábado foi criado para o homem, os senhores foram constituídos para nós. Eu sei que isto não é competência minha de se fazer isto, porque eu sei que tem homens que estão sobre os senhores. Mas se de alguma forma este material chegou até você, não o receba e nem me trate como seu inimigo. Longe de mim tal coisa. Porque a unção que está sobre as suas vidas, elas não foram constituídas pelo homem, mas por Deus. E somente com o seu sofrimento e com a dor que você sente, é que eu consigo produzir o conteúdo desta forma. E aqui eu adentro em outro terreno que é mais sensível do que este, que é os seus gabinetes. Seus gabinetes. É isso mesmo que você ouviu. Os seus gabinetes ficaram vazios. Estão vazios. Será que eles estão vazios é porque os problemas foram sanados da nave da igreja? Todos os problemas foram sanados, ninguém tem problema? Por que estão vazios? Eu tenho certeza que os senhores se fazem esta pergunta. E o responsável por esta situação são outros que lhe antecederam, que deixaram um abacaxi por descascar nas suas mãos, deixaram um problemão para outros, situações diversas de todos os sentidos. Ah, isso não é coisa para você tratar. Não é, são coisas que são visíveis no mundo. O mundo está de olho em nós, o mundo conhece coisas que nós nos assombramos quando sabemos que eles sabem de tais coisas. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e versículo de número 5, sobre a questão dos próprios irmãos levarem suas causas a tribunais que não são eclesiásticos, aos tribunais comuns, seculares, levando seus irmãos a juízes. Por quê?
Por acaso não há sábios no meio de vós, capazes de julgar seus irmãos? É Paulo que está dizendo. Capítulo 6, versículo 1 e 5, 1 Coríntios. O que aconteceu? Os problemas não sanaram. Seus gabinetes estão vazios. Não é porque não existe problema. Meus mestres, se os senhores imaginarem, que eu sei que os senhores sabem e sentem isto, a deficiência, a carência, o quão enfermo estão os nossos irmãos por esse tipo de coisa, por esse tipo de situação, desavenças, fofocas, discórdias, dissonâncias entre pares, disputas entre cargos. Não se consegue contar. A questão é que estes perderam a credibilidade nos seus gabinetes. Não é por sua culpa, mas por conta daqueles que você o antecedeu. Porque usaram o mecanismo dos gabinetes em suas investigações. Eles romperam o código de ética do gabinete. Qual é o código de ética dos gabinetes? O que se trata lá no gabinete fica. E o que tem acontecido, isto é muito sério, é que o que se trata no gabinete, no outro dia, toda a massa sabe do que foi tratado lá. E só 2 pessoas estavam lá. O necessitado e o tratador. Então quem vazou? Quem vazou o assunto que estava confidencializado na ética do gabinete? Na ética da confissão? Tenho certeza que não foi a vítima ou o prejudicado. Alguém implantou uma escuta, se tem alguma escuta, faça uma filtragem, descubra. É isto que está acontecendo. O meu apelo aqui, em nome de Jesus Cristo, é que seus gabinetes sejam restaurados o mais rápido possível. O mais rápido possível, meus senhores, meus mestres. Restaurem seus gabinetes, porque o povo está precisando desabafar. O povo está precisando, o povo está clamando, o povo está querendo um ouvido confiável e não está conseguindo encontrar. Estão buscando fontes externas. Estão se mutilando espiritualmente. Eu sei que os senhores estão dispostos, estão sempre disponíveis, estão acessíveis, mas vocês têm que cancelar, têm que sanar, têm que estancar aquilo que foi plantado em nome de Jesus Cristo. O povo quer de volta seus gabinetes, precisam deles. Não tem a quem recorrer. Os senhores é que foram constituídos para ouvidos deste povo, para receber deste povo. É muito sério, é muito delicado isto aqui. Não estou lhe ensinando como fazer seu ministério, não. Eu estou lhe dizendo, talvez, o que os seus pares, o seu primeiro escalão, não tem coragem de lhe falar. É isto que está acontecendo.
Eu espero muito que este material chegue até você, aonde quer que seja, que chegue de alguma forma. E observe o que eu estou lhe falando. Em nome de Jesus Cristo. Quando o comentarista nos traz o desfavor do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 1 a 3, no segundo ponto da lição, com a ira de Jesus, quando ele adentra no templo, que está em João, capítulo de número 2, versículo 13 ao versículo de número 17. De imediato, me lembro de Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 19 a 21. Apenas o versículo de número 20. Não tenho que ler os 3 versículos. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Voltando um pouco o texto, você vai encontrar que nesse compêndio, a ira, ela é obra da carne. Então, quando o comentarista nos traz a situação do profeta Oséias com a situação presenciada por Cristo lá no templo, em João capítulo de número 2, 13 a 17, estes homens estavam movidos pela carne? Pensa aí comigo. Se a ira, ela é obra da carne, e aqui nós mostramos a ira do profeta Oséias e a ira que o Senhor vivenciou por 2 vezes essa situação. Então, é perigoso dizer que o Senhor está virado aqui pela carne? Pense aí comigo. Como é que eu vou interpretar este texto? Como é que eu vou interpretar essa situação? Os discípulos, quando viram aquela situação que Jesus entrando dentro do templo, chutando o pau da barraca e dispersando aqueles que estavam lá abaixo de chicote, irado, os seus apóstolos viajaram no tempo rapidamente e se lembraram de uma situação vivida por Davi. Olha só, Salmo de número 69, versículo de número 9. Qual foi a conclusão? Qual foi a conclusão dos apóstolos naquele momento, vendo aquela situação? Não foi uma ira produzida pela carne. Não era da carne. Aquilo se chamava zelo. Zelo. Foi como os apóstolos interpretaram aquela reação de Jesus. Ele teve naquele momento. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Os apóstolos se lembraram deste texto, desta situação que Davi escrevera, e produziram: o zelo da tua casa me devorará. O que é que eu quero dizer com isto? Senhores, ungidos, homens de Deus, o zelo da tua casa te devora? Se o zelo da casa te devora por dentro, produzindo choro com gemidos inexprimíveis, aqui está a solução. A solução é radical. Aqui está a base para você executar o que está te consumindo. Execute
limpe a casa, porque o dono dela está voltando. E você sabe a responsabilidade que tens, e o preço será cobrado. Em nome de Jesus Cristo, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja, que Deus lhe ilumine, que Deus lhe estruture, que o Espírito da graça, da sabedoria e da ciência venha lhe provocar explosões na sua vida, para a honra e para a glória do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.